Segundo Samuel Johnson, a curiosidade é uma das características mais permanentes e seguras de uma inteligência vigorosa. Está a começar mais uma edição de 75 Curiosidades. Eu sou a Ruth Fungate e juntos vamos dar aquela volta pelo mundo e ficar a saber sobre várias curiosidades. Você está pronto? Está mesmo pronto? Então, bora lá! Você sabia que a maioria das pessoas respira por uma narina de cada vez? Uma narina é bloqueada durante o ciclo nasal. Assim, o indivíduo só pode respirar cerca de 40% da quantidade normal inalada. E não importa se você é destro ou canhoto, a narina dominante muda periodicamente. Você sabia que o primeiro contrato do Barcelona e Messi foi num guardanapo? É exatamente isso. O primeiro contrato do Lionel Messi com o Barcelona foi assinado num guardanapo que era o único pedaço de papel disponível na altura da negociação. Isso aconteceu a 14 de dezembro do ano 2000, quando o diretor desportivo do Barcelona, Carles Rexach, realizou uma reunião com o pai do Lionel Messi para determinar o futuro do jovem. Você sabia que respiramos de 12 a 20 vezes por minuto? A frequência respiratória é o número de inspirações que você dá por minuto. A média de um adulto em repouso é de 12 a 20 respirações por minuto. Se um ser humano parado respira menos de 12 vezes ou mais de 25 por minuto, isso pode ser um problema. Asma, ansiedade, pneumonia, insuficiência cardíaca e o uso de entorpecentes podem alterar a sua frequência respiratória. Agora vamos falar do futebol. Você sabia que a primeira bola de futebol foi feita com a bexiga de boi? A primeira bola de futebol foi feita de couro curtido, capotão, e a câmara de ar era de uma bexiga de boi. Em 1958, a bexiga deu lugar à câmara de ar de borracha, mas em dias chuvosos, as bolas encharcavam-se, chegando a pesar o dobro. Em 1994, as bolas começaram a ficar mais leves, graças à presença de polímeros. O poliuretano foi usado como revestimento. Nas camadas internas, empregou-se o poliestireno, enquanto as câmeras eram de látex. Você sabia que até a Copa de 1970 não existiam cartões de punições no futebol? Após uma confusão na Copa do Mundo de 1966, a FIFA implementou os cartões amarelo e vermelho. Em um jogo entre Argentina e Inglaterra, o capitão argentino Ratin contestou a marcação de uma falta com o árbitro alemão Rodolfo Kreitling. O juiz considerou a reclamação assintosa e expulsou o argentino. Rodolfo utilizou gestos para indicar que o Ratin havia sido expulso, mas o argentino não entendeu e negou-se a sair do campo. Inspirado nas cores do semáforo, amarelo para reduzir velocidade e vermelho para parar, o chefe dos árbitros da Copa de 1970, o inglês Ken Aston, teve a ideia de usar cores para sinalizar as penalidades. Antes disso, os árbitros usavam apenas o apito, voz e gestos para fazer as marcações. Você sabe por que os bocejos são contagiosos? Quando vemos uma pessoa bocejar, o resultado é praticamente certo. Já começamos a abrir a boca para fazer o mesmo, assim com a pessoa ao lado e a outra e a outra. Mas por que ao ver alguém bocejar, acabamos repetindo o ato? Uma equipe da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, descobriu que isso ocorre em uma parte do cérebro responsável pela função motora, o chamado córtex motor primário, que também tem a influência sobre males como a síndrome do Tourette, um transtorno neuropsiquiátrico. Assim, os cientistas dizem que, ao entender o bocejo contagioso, também pode ajudar a entender esses transtornos. O bocejo contagioso é uma forma comum do chamado fenômeno do eco, uma imitação automática da fala ou ação de alguém. O fenômeno também é parecido na síndrome de Tourette, assim como em outras condições, incluindo a epilepsia e o autismo.
Você sabia que os furacões se formam no Oceano Atlântico? Um dos fenômenos da natureza mais temidos pelo homem é o ciclone tropical, que ocorre quando os ventos ultrapassam os 119 km por hora entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. O ciclone tropical também pode ser chamado de furacão quando se forma no Oceano Atlântico, próximo às Américas Central e do Norte, ou tufão quando formado no Oceano Pacífico, nas proximidades da Ásia, Havaí e Oceânia. Ao longo da história, vários furacões ou tufões devastaram cidades e zonas rurais, deixando um rastro de destruição e desespero por onde passaram. Entre os mais conhecidos estão o Irma, em 2017, Mateo, em 2016, Patrícia, em 2015, o Haiyan, em 2013, o Katrina e o Wilma, em 2005, Sandy, em 2002 e o Audrey, em 1957. Você sabe por que as pessoas riem quando escutam uma piada? Sabe? O riso é um reflexo de luxo que não possui utilidade biológica. Ao escutar uma piada, daquelas que nos fazem disparar a rir, são produzidos na boca uma série de sons vocálicos que duram de 1 a 16 segundos e repetem de cada 1 a 15 segundos. Enquanto os sons são emitidos, o ar sai dos pulmões a mais de 100 km por hora. Uma gargalhada provoca a aceleração dos batimentos cardíacos, a elevação da pressão arterial e a dilatação das pupilas. Os adultos riem em média 20 vezes por dia e as crianças até 10 vezes mais. Rir é um aspecto tão inerente à existência humana que esquecemos como são interessantes esses ataques repentinos de alegria. Portanto, ria e ria e ria. Você sabe de onde surgiram os bolos de aniversário? As festas de aniversário surgiram no Ocidente. Desde a antiguidade, os romanos já comemoravam o dia de nascimento de uma pessoa, conhecido como dias solenes natais. Os tradicionais bolos de aniversário surgiram na civilização grega, quando os adoradores da deusa da fertilidade, Ártemis, passaram a oferecer em seu templo um preparado de mel e pão, no formato de uma lua. As velas colocadas em cima do bolo também surgiram na época dos deuses antigos, pois as pessoas acreditavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até o céu, além de proteger o aniversariante de espíritos ruins e garantir sua proteção para o ano vindouro. Você sabia que há mais de um século os cadernos de Marie Curie continuam radioativos? Os cadernos da cientista Marie Curie, responsável pela descoberta dos elementos químicos polônio e rádio, ainda são radioativos. O longo período de exposição à radioatividade foi fatal para Marie Curie. Mesmo mais de um século depois dos experimentos, os cadernos que ela usava continuam altamente perigosos. E com essa curiosidade chegamos ao final do nosso programa. Espero que você tenha gostado. Subscreva-se no nosso canal e siga as nossas páginas no Facebook, Instagram e YouTube. E nos comentários coloque sobre que curiosidade você gostaria de ouvir. Eu sou a Ruth Fungate e até uma próxima oportunidade. Tchauzinho!